Oi, eu sou a Vivi Garbellini E eu sou o Vitor Vasselli. e esse é o BertaCast. Agora, na nossa primeira temporada, a gente está agora no quinto episódio com a presença de Luiz Mauro de Sá Martino. Bem-vindo, Luiz. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Viviane, Vitor. Prazer estar aqui nessa iniciativa super legal de vocês. Obrigado pelo convite mesmo. Bom demais. E a O gente segue prof... discutindo a perspectiva de influenciadores, né? Agora recebendo o Luiz, a Vivi vai apresentar um pouco mais o Luiz e a gente já vai começar a ouvir. o Luiz é professor de graduação há vários anos, tem vários livros publicados. Então é esse, um professor e um pensador de comunicação. E agora eu queria que você se apresentasse como você desejar. Uau! Pô, é difícil essa. Bom, basicamente, eu sou professor já há 26 anos na área de comunicação. É isso, eu dou aula há mais tempo do que a idade de vocês dois juntos. E eu não sei matemática. Essa é uma maneira de eu me apresentar. Eu realmente não sei matemática. Mas, enfim, eu sou professor em graduação, pós-graduação. Atualmente leciono na Casper Libero, na Faculdade Casper Libero, na Fapcom e na FECAP. E a essas atividades eu somo também uma atividade como terapeuta, dentro de uma linha junguiana, que eu já venho atuando aí há algum tempo. E nas demais atividades aí, que acho que todo mundo que é professor, a gente acaba também dentro desse universo acadêmico, do universo terapêutico, também a gente está sempre procurando coisas. Então, sempre buscando leitura, buscando informação, encontrando outras pessoas e buscando ver a maravilha que existe no encontro com cada outra pessoa, seja na sala de aula, seja no ambiente terapêutico, ou seja na rua, numa viagem de metrô. E, Luiz, o que a gente acha muito interessante na comunicação é isso, esse encontro com a outra pessoa, né? Essa busca por entender a outra pessoa, como ela pensa, o que ela faz e tal. E a gente sente falta disso nas redes sociais digitais hoje. Claro que existe muita coisa acontecendo, muitas pessoas estão lá interagindo, mas pela nossa experiência, a gente percebe que não é o foco, assim, talvez, porque talvez as pessoas estejam focadas demais em tentar influenciar uma a outra a comprar produtos e serviços. E isso nos incomoda e a gente queria que tivesse mais dessa parte de conversa, de diálogo. E aí a minha primeira pergunta é se você também vê isso, porque não quero ficar aqui num efeito de bolha, né, de colocar minha experiência pessoal em rede como uma regra. Talvez um primeiro ponto de partida seja a gente pensar o seguinte: o que é que cada uma e cada um de nós vai buscar numa rede social? Porque existe uma materialidade, um gesto material, que é quando você pega o seu celular de dentro da bolsa, você puxa do bolso e então você se conecta. Você entra nesse mundo. Talvez a pergunta que a gente possa fazer, e seja talvez uma reflexão para se fazer nesse momento, é: nesse microsegundo, enquanto o seu dedo ainda não apertou o aplicativo lá no touchscreen, o que é que você está buscando? Você está buscando um relacionamento com alguém? Você está buscando uma interação de verdade com alguém? E de verdade entre muitas aspas, porque cada um saberia o que é uma interação de verdade. Mas você quer falar com outra pessoa? Você está buscando validação para as suas próprias crenças? Então, deixa eu ir lá ver se o meu grupo hoje está dizendo mais uma vez o quanto nós somos geniais para nós mesmos. Eu estou buscando alguém para odiar, porque, como todo mundo, a gente tem um lado sombrio e às vezes a gente está naquele dia que eu quero brigar. Então eu quero achar alguém que vai me falar mal da pessoa, do grupo ou da política que eu gosto e eu vou lá hoje discordar porque tem um erro na internet e hoje é o dia que eu vou corrigir tudo. Ou eu vou simplesmente passar tempo. Então, vou olhar, sei lá, posts fofinhos, engraçados. A pergunta, talvez, inicial é, nesse microsegundo, o que passa no meu cérebro, né, na minha mente, ou se você quiser falar de maneira poética, o que falta na tua alma que te faz apertar aquele botãozinho da rede social? Essa é a primeira pergunta que a gente pode fazer. Daí decorre todo o resto. Então, pensar, eu estou indo buscar informações? Eu estou indo buscar ser influenciada ou ser influenciado? Então eu tenho uma dúvida, ou no caso profissional, eu estou indo buscar influenciar alguém, o que eu estou chamando de influência? Eu quero que a pessoa compre um serviço, um produto, ou ela compre um estilo de vida, ou ela simplesmente compre a minha existência. Porque, de certa maneira, nas redes sociais, talvez o que a gente mais venda seja a própria existência. Gritando, talvez numa angústia desesperada, eu existo.
percebam que eu existo. Eu acho que isso é essa visibilidade, né, ou essa demanda por essa visibilidade dessa existência, né, ou dessas vozes múltiplas, é uma coisa super tensionadora, né, porque nos demanda uma atividade, nos demanda uma visibilidade, ou nos organizar para estar apresentável, e eu acho que isso gera eventualmente uma fadiga, né, ou pode trazer uma fadiga para a gente. E eu queria saber, no seu processo, Luiz, como é que foi se posicionar como professor no digital, né? Porque recentemente você tem colocado conteúdos de vídeo, de você falando das suas leituras, e são leituras que você já faz há bastante tempo, né? E que são aprofundadas, que aparecem nas suas aulas, né? Tanto eu como a Vivi fomos alunos do Luiz, e sempre uma referência, uma alegria estar nas suas aulas, ver a dinâmica que você utilizava em sala, como você ocupava o espaço da sala inteira, como você articulava as referências. E, eventualmente, esses pactos, que eu estou chamando de pactos educacionais, que eles existem dentro da sala, quando a gente vai para a ferramenta comunicacional, a gente precisa repactuá-los, né, dentro do que a arquitetura da rede permite, né? Senão a gente, que eu acho que conecta justamente com o que você trouxe inicialmente, o que é que a gente está buscando indo para lá, né? A minha busca é democratizar a educação. Por isso que eu não estou olhando só para lá, eu estou olhando para outros produtos comunicacionais e outros espaços, né? Então, essa é uma busca minha, ali é uma forma de complementar. E eu queria saber de você como é que você vê isso, ou qual foi a sua decisão em estar lá, né? Olha, Vitor, pergunta muito legal. Realmente eu tive a alegria e a honra de ser professor de vocês dois em momentos diferentes, né? Vocês compartilham esse karma, mas eu entendo nesse ponto e aprendi de muitos mestres, muitas e muitos mestres. Eu trago aqui uma voz que a voz é minha, mas as ideias certamente não. A relação de sala de aula, ela é uma relação de comunicação. A minha tendência é ver, na verdade, toda relação com outro ser humano como uma relação de comunicação, o que não significa que ela seja central. Certamente, uma economista vai ver as relações entre as pessoas a partir de um viés econômico, e é ok. Trabalhando na comunicação, a minha tendência é essa. E pensar que a comunicação, para ser um processo de encontro, nós precisamos estar na mesma situação, no mesmo lugar. No espaço da sala de aula, nós temos uma linguagem, no espaço físico da sala de aula. Físico mesmo, como eu tive a alegria de estar essa manhã, vou ter a alegria de estar hoje à noite de novo. É um espaço físico. Então, ele tem uma dinâmica. Ele tem pessoas físicas que têm um corpo, e esse corpo é um corpo que está interessado, mas também é um corpo que está cansado, porque pegou ônibus para chegar na faculdade, trabalhou o dia inteiro para chegar na faculdade, tem uma vida, esse corpo tem uma mente. Então, a pergunta é, diante dessa pessoa, como a gente pode criar o espaço do nós, da comunicação, de chegar nesse encontro, né? E aí é uma questão também de pensar o ambiente, a situação define muito o âmbito comunicacional, a linguagem, que linguagem esse outro fala. Então, se você me permite uma metalinguagem aqui, quando nós compartilhamos a sala de aula, se eu não me engano, a Taylor Swift estava no começo de carreira, então eu não me lembro de ter dado exemplos com a Taylor para vocês. No caso do Vitor, a gente se conheceu, ela já estava um pouco mais, mas quando a Viviane, a gente compartilhou sala de aula, Taylor Swift não estava lá em cima. Mas hoje, para falar com uma pessoa de 20 anos, a gente tem que saber quem é a Taylor. Ah, você gosta? Gosto. Falei alto. Sim, mas só por obrigação de estudos, ok? A gente tem que estar no universo comum dos dois, porque se você não estiver no universo do outro, não existe a possibilidade de você ter qualquer tipo de interação simbólica, que é a comunicação. Nas redes sociais, isso modifica um pouco, claro. Por quê? Porque você presume um público, mas você não tem necessariamente a reação imediata. Então, você tem que se adiantar, em alguns casos, pensando o seguinte: qual é o tempo que essa pessoa vai ter para ouvir o que eu tenho a dizer? O que eu tenho a dizer? Aliás, é uma coisa que eu tenho alguma coisa a dizer. Eu vou lá ser mais uma conta, ser mais um número. Não, vamos lá, vamos compartilhar alguma coisa. No âmbito de falar de livros, eu devo dizer que eu resisti bastante, algo em torno de 15 anos de resistência, né? E sempre escutando de pessoas próximas, pessoas queridas, não, vai lá, não. Não, vai lá, não. Até que uma hora, depois de algumas conversas, eu falei, tá, ok, né? Vamos atualizar, vamos para as redes sociais. Eu atualizei várias coisas, por exemplo, na minha vida eu parei
de usar só canetas tinteiros, eu comecei a usar essa inovação chamada esferográfica, eu acho que é isso que chama. É interessante, você tem uma bolinha na ponta, é bacana esse negócio. Né? Mais um tempo eu abandono pintura rupestre. Mas então, ok, vamos lá. Então, é um desafio. Vamos falar essa linguagem. Qual é essa linguagem? É uma linguagem que o meu público de internet conhece. O meu público dá a impressão que tem 1 milhão. Estou falando público no geral. O público de internet vai conhecer. Então, você resume, você muda, você troca, não para influenciar, mas para falar a língua da pessoa que está te ouvindo. Eu acho que isso é talvez o mais fundamental no processo de comunicação. Na sala de aula, quando você está lá como professora, como professor, é mais importante você estar lá como aluno e aluno, pensando o que essas pessoas estão olhando, o que elas não saberiam, o que elas saberiam, que histórias de vida elas trazem para nós. Porque só assim a gente consegue pensar qual é a dúvida que se pode ter, dúvida que eu vou compartilhar, que a gente tenta. Né? É mais ou menos como, guardadas todas as proporções, quando você está num ambiente terapêutico. Se você chega como alguém que tem respostas, o outro nunca vai se sentir à vontade para falar. Né? Vai esperar de você uma pergunta, uma resposta, uma coisa quase assim, de maestria, que certamente não existe em nenhum desses dois ambientes. E Luiz, uma coisa que ajuda e talvez acelere, né, a percepção da outra pessoa são os cenários. Então, por exemplo, a gente está falando com você e você está na sua biblioteca dos sonhos, que é maravilhosamente organizada, que tem sessões incríveis e tudo mais. Isso é uma forma rápida, né? Visualmente, eu consigo meio que presumir quem é essa pessoa. Obviamente, você continuaria sendo quem é, um professor de muito tempo, em sala de aula, muitos livros publicados, numa parede branca, né? Não deixa de ser a mesma pessoa, mas facilita a minha percepção, né? Eu já meio que imagino que é uma pessoa que gosta muito de ler, que já leu muita coisa. Então, eu queria comentar sobre é, coisas, elementos que ajudam, que aceleram a percepção, né, que você quer passar para a pessoa, porque se a gente tem pouco tempo para fazer esse primeiro chamado, que outras coisas você tem pensado que, tá, a pessoa não me conhece ainda, não sabe que eu sou um professor, que eu sou um teórico, uma pessoa que pesquisa, que estuda, que publica. Como é que eu posso facilitar essa compreensão do outro e também como tem sido essa recepção? Se já teve algum caco de trocas, assim, de acharem que você quer ser, de repente, um blogueirinho, alguma coisa assim na parte de recepção. Peraí, deixa eu mudar o cenário para praia. Não, vamos lembrar, e aí eu, de novo, trabalho a partir de ideias de várias outras pessoas. Vamos lembrar que toda interação humana tem um quê de dramaturgia. Então, quando você entra numa relação com alguém, numa interação de qualquer natureza, você tem um cenário, você tem um figurino, você tem um make, é make que fala, né? Você tem um make, você tem, obrigado, você tem isso, valeu. Eu aprendi muitas coisas nessa parte. Né? Então, você vai criar uma impressão. E a gente trabalha lidando com essas impressões, as que eu quero criar, as que eu vou conseguir controlar, as que eu não vou conseguir controlar. Tá? E pensar qual é a impressão que eu vou buscar criar nos outros. É muito interessante, fazendo um rápido parênteses com outra paixão, o primeiro livro de Jane Austen, quando ela escreve O Orgulho e Preconceito, ia se chamar inicialmente Primeiras Impressões. E eu acho isso sensacional, porque o livro, de certo modo, trabalha muito com essa ideia da primeira impressão que é criada e como que ela vai se transformando à medida que você, para além desse cenário, além dessa fachada, como Irving Goffman chama, para além dessa primeira impressão, você vai construindo outras impressões. Por exemplo, o que acontece com Liz Bennet em relação ao Mr. Darcy, né, em Orgulho e Preconceito. Então, sim, nas redes sociais, talvez mais do que em qualquer outro lugar, isso que academicamente Goffman chama de gerenciamento de impressões, ela é super importante. Então, você escolhe que figurino você vai ter. O teu cabelo tá legal? Você sabe que o que a internet grava é para sempre. Então, tá bacana, essa é a figura que eu quero. Dito de outra maneira, que persona ou que personagem eu quero passar dentro de qual cenário. Lembrando que a gente não pode levar muito longe essa metáfora dramatúrgica. Então, você tem, nós estamos falando de uma realidade que tem um componente dramatúrgico. Tá? Eu não vou, a falsidade nesse ponto costuma custar muito caro, até em termos inconscientes. Mas existe certamente um planejamento. Então, aqui, nesse momento, na persona professor, eu estou de uma maneira que acredito que vocês dois, né, que tiveram esse karma há vários tempos, estão cansados de me ver. Eu estou com uma polo
né? E acreditem ou não, eu não estou de pantufa, ao contrário do que eu quase sempre faço em reuniões online desse jeito. Os 2 anos de pandemia, dando aula online, eu falava abertamente. Eu dei aula com pantufas do Stitch, que a Ana me deu de presente. A Ana e o Lucas me deram de presente. A Ana e o Lucas, minha esposa e meu filho. Então, né? Agora, se você... Amanhã é sábado, né? Tirando essa ausência, essa atemporalidade do social. Hoje é uma sexta-feira, amanhã será um sábado. Se você me encontrar amanhã à tarde, eu estou com outra persona. O cenário será outro. Eu estarei na persona pai, integralmente pai. Então, não vai ter camisa polo, também não vai ter pantufa, porque eu vou estar na rua, né, meio zoado, pegar metrô de pantufa, e os meus interesses e a minha visibilidade pública será outra. A prova é que amanhã não vai ter foto em rede social, porque não é a persona que eu acho que condiz com o espaço público que eu estou criando. E acho que é uma maneira... você não pode... não é questão de poder, é pensar qual é o limite dramatúrgico de uma visibilidade pública. Amanhã eu estou como pai, é uma dimensão minha que eu preservo. Aliás, a dimensão da parentalidade é uma dimensão que a Ana e eu, desde que o Lucas nasceu, a gente falou, vamos preservar. Então não tem imagem. Por quê? Porque não tem imagem. E eu acho que essa. Quer perguntar? Tá bom. Eu acho que isso é um ponto principal para a gente na perspectiva do influenciador, ou dessa outra proposta, né, ou dessa outra dramaturgia ou persona que a gente está propondo voltada para o cenário da educação, que é a interação nas redes, ela usa vários artifícios, né, várias possibilidades ali para gerar essa conectividade. Acho que uma delas são os produtos, né, já que a difusão dos produtos é algo muito considerável dentro do nosso contexto de vida em sociedade. Mas a outra coisa que também é muito utilizada é essa exposição da intimidade, né? Então, pessoas que estão inseridas dentro do modelo de influenciador e que estão buscando esse modelo reconhecido pelo mercado, como uma carreira, geralmente elas expõem a casa inteira, a família inteira, os amigos, que para a gente que é educador também é um risco, né? Também é uma questão de da gente perder um pouco dessa possibilidade de dizer, cara, a gente estudou até aqui, esse é um ambiente educacional, né? O que, se eu não me engano, Paulo Freire fala de aproximar o que se ensina do que se vive, mas é buscar aproximar, né? É difícil a gente viver toda a teoria na prática em sua complexidade ali, né? Então, essa é uma busca muito da Vivi, de separar a perspectiva pessoal dela da imagem de pesquisadora, professora e jornalista. Né? No meu caso, eu tento limitar o que é que eu posso apresentar, né? Porque querendo ou não, a gente gravando em casa, a casa aparece. E a casa nossa, como grandes aventureiros, pesquisadores, é cheia de marcadores que mostram que ou a gente gosta de viajar, ou gosta de ler, ou gosta de música. Então dá para entender um pouco do nosso universo olhando ali, mesmo que a gente enquadre reduzidamente, né? Então, o que eu queria te ouvir nessa perspectiva é o quanto foi difícil, né, selecionar ali o que apresentar ou não, ou como se portar, porque eu sei que você tem uma presença em sala que é muito construída, bem construída, sabe, corrobora com todo o contexto educacional e afins, mas fora da sala a gente tem que montar esse outro cenário, né, que não é a sala, e como é que escolhe esse outro cenário para a gente se sentir confortável. Porque eu acho que o Uhum. principal ponto para a gente como educador é ir nesse debate de infodemia ou de ataque à democracia comunicacional, é os educadores precisam estar na comunicação fazendo o que fazem de melhor, que é educando, né? Já que tem tanta gente e tantas máquinas deseducando. Mas aí como é que a gente limita isso? Como é que você busca limitar isso? Eu acho que você usou uma palavra muito importante no final, que é a palavra confortável. A fidelidade a si mesmo é diferente da exibição de si mesmo. Então, você pensar, essa persona que eu estou sustentando diante de uma tela, eu sustento em público, que me parece que é o grande paradoxo, a grande contradição do discurso de ódio. Eu me pergunto se a pessoa que tem o discurso de ódio diante da tela, se ela sustentaria esse discurso de ódio olhando no olho de outra pessoa. Algumas pessoas sim, mas não sei se todas. Tá? Então, transpor a questão educacional de um ambiente para outro implica pensar como que essa questão educacional vai se comunicar dentro de um novo ambiente. Tivemos essa experiência nos 2 anos de aulas online da pandemia. Foi um aprendizado complicado no começo,
e depois a gente transpôs a aula para a tela. Né? Você lembrou uma coisa, você e Viviane, né, lembraram que eu gosto muito de andar em sala de aula. E aqui, durante a pandemia, eu não pude andar. Não tinha como, ficava esquisito. Né? Mas a gente vai arranjando outras maneiras e traz o recurso a nosso favor. A tecnologia, ela pode jogar a favor da educação. É por isso que toda tecnologia nova que aparece, eu noto que às vezes dá um susto. Meu Deus, e agora? Vão tirar o lugar da educação, das educadoras, do educador? Não, não vai não. Não vai não, porque a gente pode, nós conhecemos o humano, a tecnologia não. A tecnologia conhece apenas o cálculo. O cálculo é uma dimensão do humano, mas não reduz o humano. Então a gente sabe, venha a tecnologia que vier, nós sabemos como que essa tecnologia pode se tornar uma aliada para nós. Então, vamos pensar com que persona, né, com que parte de nós a gente se sente confortável. É a professora? Essa professora, ela vai gravar vídeos para quê? Para educar pessoas, para compartilhar conhecimento, para se autoeducar e educar o outro junto com ela? Então, ela vai fazer a escolha de pensar qual é o melhor caminho na minha casa. É a parede branca? Tá ótimo, parede branca. Tá? É o lugar onde, como aqui que eu bolei já pensando nisso? É aí. Tá? Esse processo de escolha é no sentido de pensar em confortável, né, em conforto e fidelidade a si mesmo. E pensar também, lembrar uma coisa importante, qual que é a tua finalidade ao entrar numa rede. O que é que você quer dizer para os outros? Leia, compre, me adore acima de todas as outras pessoas, porque eu sou a pessoa que trouxe a grande ideia do nosso tempo. Curta meu vídeo, faça os mesmos biscoitos que eu. Ninguém faz os biscoitos que eu posto lá. Eu posto um monte de biscoito e o pessoal só fala comigo de livro. Olha como a vida é. Né? Então, porque, claro, não é minha intenção entrar nessa parte de uma conversa culinária. Para mim é um hobby muito querido, né? Mas só eu não vou investir tempo, né, nesse sentido. Então, nós temos, talvez, pensar muito em termos comunicacionais. Com quem eu quero falar? Né? Como que eu posso escolher, dentro da situação que eu tenho, o melhor ambiente para falar? Que impressão eu quero causar? Né? Mas tudo isso lembrando dessa fidelidade a você, porque senão é, é fácil a bolha estourar e perceberem a questão da autenticidade. Nós, seres humanos, trabalhamos muito com isso. E lembrar uma coisa importante: todas e todos nós somos muito múltiplos. Nós trazemos muitas vozes e muitas pessoas dentro de nós. Então, nós podemos, sem contradição, ter uma persona pública, ou várias, ter a persona professor. Então, o jeito, né, como você falou, nas redes sociais, a gente é rápido, tem que ser dinâmico, porque o tempo é curto, e a pessoa vai passar o dedo na tela e você some da vida dela. Uma vez eu falei isso em aula, uma pessoa me perguntou, dá para fazer isso com relacionamento? Eu falei, ainda não, mas um dia talvez a gente chegue nesse nível. Né? E, por outro lado, é 1 minuto, é 10 minutos, é o vídeo, é 1 hora, é um videocast de 40 minutos. Qual é esse formato? E pensar, bom, essa persona está adaptada para isso. Na sala de aula eu tenho 4 horas, 3 horas. Então, como é que eu vou adaptar para lá? É outra dinâmica. No fundo, talvez uma coisa legal é pensar o seguinte: o que eu estou buscando nesse outro? Que encontro eu quero? Eu estou buscando um brilho mútuo nos olhos, de falar, aprendemos alguma coisa, né? Chegamos a alguma coisa, que é muito parecido, de novo, vocês me perdoem a comparação, quando você está em sala de aula e alguém olha e fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Para mim, isso fechou a aula. Né? Por quê? Porque nasceu um conhecimento novo. Ou, de novo, guardadas todas as diferenças, todas, tá? Num ambiente do encontro terapêutico, quando você vê que a pessoa se escutou falando e ela descobriu alguma coisa que nem ela sabia a seu próprio respeito. Porque é quando emerge esse conhecimento, esse novo, né, esse conhecimento que aparece no espaço entre nós, que a gente consegue ter aquela comunhão, que é a hora que você fala, nossa, até numa conversa de bar, de café entre amigos, você fala, nossa, saí de alma lavada. Por quê? Porque nesse momento teve essa mágica do encontro, dessa coisa tão, eu ia falar tão humana, mas dá para acontecer no âmbito animal também, dessa coisa tão ligada à vida. E Luiz, para a gente caminhar para o final, o que você tem buscado, né, nas redes sociais é divulgar o seu trabalho, e seus livros. E eu te perguntar se nesse momento você está mostrando alguma coisa em específico, algum livro, algum curso que você fez recentemente. Aí esse é o seu momento de também contar para a gente qual é o produto mesmo, né, um produto educacional, mas o produto da vez. Não é publi que chama isso? É uma autopubli. É uma autopubli. Autopubli. Pronto. Tá.
Olha, nesse exato momento, eu estou divulgando o livro novo da Ana, chamado Fortunato Poeira, que é mais um romance que a Ana, minha esposa, ela acabou de publicar, saiu pela editora Cachalote, chegou aqui em casa há menos de um mês, os exemplares, vai ter um lançamento agora, então também estou divulgando porque o livro é maravilhoso. Foi sua esposa que escreveu. Além disso, o livro é maravilhoso. Tá? Então, estou divulgando isso. E também leituras, de uma maneira muito, como eu diria, quase aleatória. Li, achei legal, bacana. Eu não tenho um programa de leituras porque isso é na sala de aula, programa de leituras. Aqui, eu acho que a expressão que os jovens usam hoje em dia é rolê aleatório. Não tenho certeza. Né? Mas se eu tiver errado, pessoal, jovem, por favor, me corrija, mas me parece que é um rolê aleatório. Então, para lembrar o seguinte, toda e qualquer leitura é legal, leia. Se o seu negócio é literatura clássica, vai lá, Jane Austen está esperando por você. Se você quer aprender algo que vai revolucionar a tua vida, revolucionar seu coração, vai ler Bell Hooks, ela está lá esperando por você. Você acordou um dia, você falou, nossa, eu quero uma história de amor que seja super feliz, que as pessoas tenham, sei lá, se conheçam no laboratório. Vai ler Hipótese do Amor e você vai ficar tão feliz quanto. Tá? Não quero ler nada disso, quero uma literatura que me faça sofrer. Leia seus boletos e a fatura do cartão. Então, tem leitura para todo mundo. A ideia de fazer esses posts é mais ou menos dizendo isso aí, vai ler, vai ser feliz, encontre o seu nicho de leitura. E o que Sim. você está lendo nesse momento? O que eu estou lendo nesse momento? Então, agora vai ficar nerd outra vez. Eu achei um livro em sebo que está lá, ali atrás, mas deu preguiça de pegar, que se chama Ascensão e Declínio do Estado. Falei que ia ficar nerd, né? O que eu achei num sebo no começo da semana, o livro estava em ótimo estado, o preço estava num estado melhor ainda. Eu falei, gente, está me esperando. E faz tempo que eu estava de olho no livro, mas ele estava muito caro. Assim, eu falei, é hoje. Então eu comecei a ler, estou achando super legal. Valeu a espera. Mas eu falei, sou nerd. Né? Podia ser uma coisa legal, uma recomendação literária, não. É o quê? Ascensão e Declínio do Estado. Né? Mas Isso bom demais. até hoje em dia. Então, estamos olhando para isso também, né? Então, pô, Luiz, obrigado demais por esse papo, acho que pelas suas vivências, tanto de sala como no contexto agora do digital, né? E toda essa perspectiva de olhar com tanto carinho para essas relações humanas que surgem nos encontros, que a educação nos permite fazer tão bem, né? E para a gente é uma alegria te ouvir e agradecer de novo pelo papo. Vivi, você quer encerrar também? Quero agradecer ao Luiz pela presença, por compartilhar todo o conhecimento que atravessa, essa mente tão brilhante, tão generosa. E com certeza a gente segue conversando. Luiz, quer falar algo? Considerações finais? Só queria agradecer mais uma vez aí o espaço que vocês gentilmente me deram, me convidaram, agradecer o convite aí, as perguntas, essa oportunidade de conversar e, enfim, acho que essa é a hora que deveria falar, me siga nas redes sociais, é assim que funciona, não tenho certeza, tá? Mas então, Fala qual é o seu arroba. sim, Arroba. o Samartino com vários underlines embaixo um do outro, porque A alguém gente vai colocar na descrição. colocou, pegou o nome todo, preciso encontrar essa pessoa. Era isso, Esse gente. foi o. Obrigada, Luiz. Esse foi o BertaCast e a gente segue conversando.